processo legal. Mas como é que você justifica que um mesmo tribunal, que diz que era Curitiba o julgamento, 6 anos depois, quando o indivíduo já está condenado, em várias instâncias, diz que era para julgar em Brasília? Para ficar num exemplo, tem vários outros que nós poderíamos aí destacar. Por exemplo, a contabilidade da Odebrecht foi obtida lá na Suíça, em cooperação jurídica internacional, um HD, né? E esse HD foi trazido ao Brasil. Esse HD, aí feita a perícia em cima, tinha lançamentos numa contabilidade informal de vários pagamentos de propina a políticos. Isso foi utilizado nos processos. O Supremo Tribunal Federal, né, isso já em 23, 24, ministro Dias Toffoli, o mesmo que está enrolado agora aí nesse negócio do Banco Master, vem lá e diz, não foi trazido de maneira regular, foi trazida sem cuidado, né, num saco de compras. Tá, mas tem alguma prova foi violado, de que foi violado, de que foi manipulado? Porque isso você consegue verificar para a perícia, se teve alguma alteração nos arquivos de fraude de prova. Não tem nada disso. Aí você tem uma narrativa, na verdade, que quer criar, né, uma ficção de que a prova foi manipulada, quando não foi. E aí você tem, além de ter esse lançamento da contabilidade, você tem os depoimentos do pessoal falando, não, peraí, foi pago, o suborno mesmo. Esse é um lançamento que corresponde à realidade. Você consegue rastrear e descobrir o pagamento, mas porque foi trazido supostamente num saco de supermercado, não sei, né? Aí você invalida a prova, entendeu? Então, na verdade, é encontrar motivos para fazer o que você quer, que é anular a prova, porque a volta da impunidade é a volta da roubalheira. Lamentavelmente, né, o país chegou nesse nível. E qual que é o resultado? Quando você combate o crime, você manda um recado forte. O crime não compensa. Sim. E havia muita gente lá, durante a Lava Jato, inclusive do setor empresarial, que elogiava muito a Operação Lava Jato. Porque entendia, olha, isso aí vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil, que a concorrência vai ser mais leal. Sim. Você vai ter menos custo de produção, que você não vai ter que pagar a taxa de propina. As decisões dos gestores públicos não vão ficar sendo motivadas por eles obterem lucros pessoais, né? E, de repente, você coloca isso a perder, porque você tem o desmonte. E qual que é a consequência? Qual que é o recado que você manda? O crime vale a pena. E aí você tem o roubo do INSS, agora você tem o escândalo do Banco Master, e quantos outros, né, a serem ainda descobertos, porque você abriu as portas para o mundo do crime novamente. É uma pena o que se perdeu no Brasil, mas eu tenho a crença, né, a gente não pode viver naquela história de ficar reclamando, né? A gente tem que lutar para as coisas mudarem. Eu tenho a crença que a gente retoma ainda essa agenda anticorrupção no Brasil, porque um dos grandes motivos que o Brasil, a meu ver, não dá aquele grande salto de desenvolvimento é o problema da corrupção. Desvio de dinheiro que gera ineficiência. Ineficiência porque tem por motivo buscar lucros na corrupção. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Naquela época da Lava Jato, o Petrobras compra a refinaria de Pasadena, no México. Famosa refinaria. Famosa. E aí ninguém entendeu na época, por que o Brasil não comprou uma refinaria nova? Por que comprou uma velha refinaria? Diz que tinha o apelido dela era Ferrugem. Não tem nada lá, um negócio meio abandonado. O apelido dela era Ruivinha, por causa da ferrugem. E ninguém entendia essa decisão. Aí, quando você tem investigação... Comprada você tem pela Dilma, né? Foi no governo da Dilma. Governo da Dilma, né? Ela que assinou a compra lá. Mas aí quando você vê os detalhes, você descobre o motivo. Por que eles quiseram comprar uma refinaria velha? Porque a compra da refinaria daria oportunidade a pagamento de suborno. Porque o valor era superior ao que ela de fato valia. Mas haveria uma nova oportunidade no contrato de revamp, que eles chamam. Ou seja, de reformar a refinaria.
Então era mais interessante comprar, fazendo uma metáfora, um carro velho e reformá-lo do que comprar um carro novo e não precisar fazer essa reforma. Então são coisas absurdas. Entendi, porque o carro novo ele já tem um preço mais setado. Tá, ali, não precisa reformar, não precisa fazer nada. Quando você né? vai fazer uma reforma na sua casa, aí já vira uma bagunça controlar isso. Imagina uma reforma dessa. Nessa época, tava rolando... Era Olimpíadas e Copa também, né? Que estavam tendo aquelas grandes reformas de Olimpíadas e Copa, certo? Foi, dos estádios, né? Isso. É. Teve muita coisa envolvida também, tipo assim, o Brasil se prejudicou muito por causa de sediar Olimpíadas e Copa aqui com essa parte de corrupção. Então, veja, a Lava Jato era focada mais no roubo lá na Petrobras, né? Houve muitos desdobramentos, porque, de certa maneira, aquilo acabou gerando uma movimentação no país inteiro de combate à corrupção. Então, operações importantes também foram criadas em outros locais. No Rio de Janeiro, teve um desdobramento da Lava Jato importante, que levou à prisão do Sérgio Cabral. É outro aí que está solto hoje. E ninguém diz que é inocente, porque ninguém tem coragem, né? Ele mesmo confessou. Tem uma audiência dele que ele fala pro juiz lá, eu acho que eu roubei demais, alguma coisa parecida. Caramba. Exagerei, né? Mas tá solto. Sim. Né? Porque ficou 4 anos preso, que pelo menos é um tempo maior aí do que qualquer um desses corruptos fica. Sim. Mas, infelizmente, ele está solto hoje, não ficou o que ele deveria. Aí teve vários desdobramentos. Em questão da Copa, dos estádios, da Olimpíada, eu confesso para você que eu acompanhei mais pela imprensa e como espectador. Então, eu não conheço os detalhes para me sentir confortável para fazer afirmações mais categóricas. A gente se surpreendeu, no entanto, isso é verdade, pelo preço, né, pelo valor, principalmente, da construção dos novos estádios, ou da reforma de estádios para abrigarem os jogos da Copa, que os valores foram astronômicos. Mas eu não poderia te dizer assim com tranquilidade se teve roubo ou não e tal, porque eu não conheço os casos concretos. Mas, por exemplo, num caso desse assim que o Brasil já tem essa fama da corrupção, principalmente nessa questão das reformas, o cara vai construir uma estrada, já sabe que metade desse dinheiro vai para outro lugar. Vai virar lancha e outra coisa, né? Quando a gente foi ter a Copa e a Olimpíada aqui, todo mundo já ficou assim, ixi, isso aí vai ser uma roubalheira do caramba. Sabendo disso, mesmo os populares tinham essa sensação, não sei, o judiciário não tinha que ter um papel de ficar já supervisionar mais de perto isso? É porque parece óbvio, né? Tipo assim, eu vou olhar todo... Cara, porque, tipo assim, vou olhar todo o Excel aí. O que eu penso muito? Pô, se a empresa ela tem um problema de financeiro, ela em algum momento ela vai ter que resolver esse problema e vai ter que deixar uma equipe, uma squad preparada para sanar todos esses problemas. Como a gente sabe que o Brasil vai chamar as Big Four lá, vai fazer uma auditoria. Como a gente sabe que o Brasil tem esse problema de corrupção, não era meio óbvio ter uma força policial focada só nisso, que fica 24 horas por dia checando se tá sendo roubado ou não tá sendo roubado? Uma auditoria de elite supervisionando o projeto todo? É muito difícil você ter um controle absoluto dessas movimentações, tudo que acontece, porque obras públicas são muitas. Sim. Agora, um dos subprodutos da corrupção, além do desvio do dinheiro na obra, são aquelas obras que nunca terminam. Por que nunca terminam também? Porque é uma oportunidade para uma cobrança prolongada ali de propina, de suborno. Tem que fazer um aditivo, que não deu certo. Aí a obra demora. Por isso que eu acho que é uma das explicações do atraso do país, e não é só o desvio quantitativo do dinheiro. É a questão do chamado também capitalismo de compadrio. Né? Porque o que acontece? No capitalismo, e eu sou um grande defensor do capitalismo, da economia liberal, economia de mercado. Claro que isso não significa que o Estado não tem um papel, mas a economia de mercado é a que funciona, é só ver os países que se deram certo no mundo inteiro. Mas o capitalismo de compadrio é o contrário do espírito do capitalismo, porque no espírito do capitalismo, as empresas mais competitivas são aquelas que apostam em inovação e tecnologia. E acertam, às vezes erram, mas acertam nas apostas que realizaram. Então, as empresas mais eficientes se sobressaem no mercado. No capitalismo de compadrio é o contrário, porque o suborno e a proximidade da empresa com os governantes é que acaba sendo o fator
de sucesso. Isso gera uma ineficiência geral em toda a economia. Eu ouvi, por exemplo, depois da Lava Jato, de grandes fundos de investimento internacional, uma afirmação, olha, foi a Lava Jato que abriu o mercado brasileiro para nós. Porque antes a gente não tinha coragem de investir, porque a gente entendia que estava tudo contaminado. Um, que eu não queria pagar propina, e dois, que as concorrências, as licitações estavam tudo combinadas, gerando ineficiência. Eu acredito muito, tá, no papel do setor privado, no enfrentamento, prevenção e combate à corrupção. Uhum. Empresa séria de verdade tem que ter um bom programa de compliance. Tá? E se o programa de compliance for de verdade, e aí a gente tem que fazer uma distinção, porque tem muito compliance de papel, né, que não funciona, que é só para aquela frase famosa em inglês ver. Mas se o programa de compliance for de verdade, ele funciona. Aliás, minha filha, né, eu falei do meu filho, tem que falar da minha filha também, minha filha Júlia, né, ela é formada em Direito e tal, e trabalha exatamente nessa área, uma profissional dessa área. Eu já trabalhei nessa área também, então a gente conhece bem esse assunto, mas tem que ser de verdade. Tá? Deixa eu até mandar um alô pra minha filha também. Tudo bem, filha? Olha aqui. Estamos por aqui. Uma coisa que te ajuda a fugir desse mal do Brasil, da corrupção, é o conhecimento. E o conhecimento ajuda na sua vida pessoal e nos seus investimentos. São 5 anos ensinando nos brasileiros a investir, dando carteiras recomendadas, falando sobre o melhor que tem no mundo dos investimentos para você conseguir cuidar do seu patrimônio. E o legal disso tudo é que todo aniversário da Finclass a gente faz uma mega promoção aqui no Primocast. Você assina uma vez e tem essa assinatura para sempre, porque ela é vitalícia. E a Finclass você já sabe